Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai falar sobre MXRF, um fundo com mais de 700 mil cotistas. Muita coisa interessante para a gente falar. A gente trouxe uns gráficos bem legais. O gestor está aqui para tirar dúvidas de vocês. Recebemos dúvidas das redes sociais que também vamos fazer diretamente para o gestor. Vamos falar do histórico do fundo, vamos falar sobre perspectivas. O Mazzetti é uma pessoa muito antenada também ao que está acontecendo no mercado. A gente vai tentar ouvir a opinião dele aí, por que é que ele acha que os fundos imobiliários estão tão pressionados assim. A gente vai ter a opinião dele, muita coisa bacana para acontecer. Mas antes disso, eu quero passar a palavra para o Marcos Correia, dar as boas-vindas a ele. Ontem a gente estava junto em São Paulo e olha como já virou, né? Já estou por aqui, cheguei hoje cedo de volta a Goiânia. E, Marcos, tem notícia boa aí da Black Friday, né? Tem sim. Mas antes eu queria pedir para você só levantar um pouquinho aqui a camiseta, porque essa camiseta que você está usando aqui é a representação aqui do nosso time de FIIs. A gente acabou não ganhando aquela batalha ali, mas a gente está muito feliz com o resultado que a gente teve, que muita gente votou na gente também. Então, tudo bem. Na próxima a gente ganha. Mas é isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre bom participar de conversa de fundos imobiliários. E eu queria lembrar todo mundo que a gente está em Black Friday e hoje, especificamente, é o último dia para você conseguir aproveitar uma oportunidade super legal. Vou colocar aqui ao contrário do que eu pretendia falar, só para lembrar vocês que se por acaso você estiver assistindo essa live aqui no celular, estiver assistindo aqui numa TV pequenininha, um monitor pequenininho, se você quiser concorrer a uma TV de 55 polegadas, para você dar um upgrade nas nossas lives aqui, é só você fazer uma das nossas assinaturas durante a Black Friday. E dessa vez, porque vocês pediram bastante para a gente incluiu a assinatura Sunofis e as Sunoações para vocês poderem assinar, ganhando um ano de graça. Então, você assina 2 anos e o terceiro ano vem totalmente de graça. Temos essa mesma promoção da Sunofis nas Sunoações, que é a nossa assinatura de ações, e também tem na Suno Premium, que inclui as duas assinaturas, a de FIIs, a de ações, e mais vários conteúdos que são renda fixa, macroeconomia, tem de fundos em geral também, reserva de emergência, a Start também e seus conteúdos educacionais. Então, a Premium é um pacote bem completo, é a nossa assinatura mais popular e ela é bastante interessante para quem já quer diversificar um pouco o portfólio. E quem quiser diversificar ainda mais o portfólio, a gente tem a Suno Internacional, que ela já tem tudo da Premium e vai para o mercado internacional. E a gente tem a Small Caps, que tem tudo da Premium e vai para o mercado de Small Caps, que são aquelas empresas que têm um potencial maior de valorização. Todas essas 5 assinaturas que eu mencionei, todas elas você assina 2 anos e o terceiro sai totalmente gratuito e você ainda concorre à TV de 55 polegadas, mas ênfase nessa parte da TV porque é só até hoje. Quem fizer a assinatura até o fim de hoje entra no sorteio. A partir de amanhã já não entra mais no sorteio, mas a gente vai ter ainda alguns outros sorteios, antes de eu mencionar a Black aqui, que é o sorteio de 50 cupons do iFood, que vai até dia 23, que é depois de amanhã. E também o curso, você ganha o curso de precificação, de valuation, até o dia 25, até o finzinho ali da semana praticamente. Então, quem assinar mais cedo aproveita mais bônus, quem deixar mais para frente vai perdendo os bônus ao longo do caminho. E só para a gente não deixar de mencionar a nossa assinatura mais completa, a Suno Black, ela também está em promoção, uma promoção um pouquinho diferente, ela está com 15% de desconto. Você assina um ano e daí você ganha mais 3 meses gratuito e um negócio super legal que só a Black tem. Obviamente, a Suno Black é mais completa, tem todas as carteiras, tem vários cursos, e-books, muita coisa lá, mas tem uma coisa exclusiva ali da Suno Black, que é que você ganha uma consultoria quando você faz sua assinatura. Então, além de você ter todas as recomendações de todos os analistas que a gente tem aqui na Suno, você ainda tem uma consultoria para ajudar você a ajustar o seu portfólio. É uma coisa bem bacana que só tem na Black. Todas as assinaturas, todas as promoções estão no link aqui da descrição. Acredito que o link está no chat também, o QR Code está na tela também. Então, se vocês quiserem aproveitar essa promoção de Black Friday, que são todas por tempo limitado, e o sorteio que vai até o fim de hoje da TV, link na descrição, link no chat, clica, aproveita para você não perder, porque são ofertas bem legais, bem temporárias e bem bacanas para vocês poderem aí aproveitar seus investimentos com as nossas recomendações. Tá dado o recado, Marcão. Antes da gente chamar o André Mazzetti, que já está aqui no backstage, vamos passar rapidinho, Marcão, e você me ajuda a dar uns pitacos aí, hein? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora sou eu que preciso compartilhar aqui a tela, né? Aí! Marcos, quase 2 milhões de investidores e o MXRF, fundo com 700
e 11 mil cotistas. Então, mostra que é um fundo que, à medida que o mercado vai crescendo, ele também vai crescendo à base de investidores. E olha só que ranking legal esse daqui. Quer ver, Marcos? Olha só. O MXRF com 711, o HGLG com 334 mil, o SFF com 310. Então, um gráfico que mostra os fundos com a maior quantidade de cotistas. Marcos, olha que interessante. O MXRF é um fundo de híbrido, que tem mais papel, mas ele tem um pouquinho de outros fundos também, permuta. A gente vai até ouvir o Mazetti, vai explicar qual a diferença entre permuta e desenvolvimento. Foi a pergunta que chegou aqui para a gente nas redes sociais, ele vai explicar já já. Mas, ó, Marcos, o primeiro, me ajuda aí, Marcos. Primeiro, papel. Segundo, logística. FOF, logística. Shopping. Aí um papel um pouco híbrido também. Aí a gente tem lajes, galpão, shopping. Um pouquinho mais de papel ali. E, por fim, logística também. Logística, né? Então, bastante eclético aí, né? Marcos, a que você atribui o MXRF ser um fundo com a quantidade de cotistas relevantes? Você acha que é a cota R$10 ou pelo fato de ser distribuído pela XP? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que os dois são dois fatos que contribuíram, mas a questão da cota é uma coisa que eu acredito teve muita influência, porque ele é um fundo que é negociado nessa base há bastante tempo, muito antes de vários outros que vieram depois, e também por ter poucos naquela época, era sempre as pessoas que queriam começar, queriam entender, sempre batiam na MXRF, querendo ou não, por conta ali da cota. Então, fundo de R$10, vou testar, vou ver como é que é. No mínimo, chamava o interesse. Então, eu acho que isso daí puxou muitos investidores a conhecer os fundos imobiliários também através dele, porque ele é mais acessível, né? A cota dele é bem mais acessível que a maioria dos fundos que são negociados ali na casa dos R$100. Então, com certeza, isso daí é um fator que teve bastante influência. Já tem histórico também, né, Marcos? Isso é importante. Por falar em histórico, o PVP histórico do fundo, 0,97. Então, o que isso quer dizer na prática, pessoal? De que lá, desde o começo do fundo, a média histórica do PVP é de 0,97. Hoje ele está ali perto de 0,99. Se vocês olharem, o correto, entre aspas, seria no 1, né? Uma relação de 1 para 1. Então, teve momentos que ele negociou com ágio, depois ele ficou negociando com desconto bastante tempo, depois ele foi para cima e ficou negociando com ágio bastante tempo, desceu para o desconto e agora está, como diz o jargão de mercado, está no retorno às médias. Então, ele está muito próximo das médias, PVP de 0,97. Eu acho que é bastante razoável pensar de que esse PVP histórico está no lugar correto, porque é um fundo de papel. Então, em tese, ele não deveria negociar nem com muito ágio e nem com muito desconto. Agora, esse gráfico é sempre bom de mostrar para as pessoas, né, Marcos? Porque a gente sempre ouve das pessoas aquela questão assim, poxa, fundo imobiliário não é bom, fundo imobiliário não protege o patrimônio do cotista. E, de fato, quando você olha o IFIX, às vezes você vê o IFIX ali perdendo um pouquinho para o CDI, isso incomoda. Mas é porque o IFIX, pessoal, historicamente falando, agora que o IFIX deu uma modernizada, mas historicamente falando, o IFIX teve assim, muitos, ainda tem, né? Mas fundos de menor porte, fundos passivos, fundos mono, fundos com patrimônio não muito grande. O IFIX, agora que ele começou a se modernizar, só que quando ele se modernizou, a gente teve pandemia, tudo aquilo que vocês sabem. Mas o IFIX, ele é a média. Então, se você fala assim, não compensa investir em fundo imobiliário, porque você está correndo risco de renda variável e ganhando mesmo que renda fixa. Eu acho que isso depende. Quando você tem uma carteira razoavelmente bem estruturada, e aqui está uma prova de um MXRF, que é o fundo que tem a maior quantidade de cotistas do Brasil, e aqui eu estou falando um fato, eu não estou defendendo A ou B, ou sugerindo investimento em A ou B. Só estou mostrando um fato de que o fundo conseguiu um retorno superior ao IPCA mais 6 líquido, que não é fácil. É um benchmark difícil, desafiador, e não é fácil. Mas por que eu gosto de trazer? Porque é um fundo que tem histórico. Olha, Marcos Correia, eu queria a sua opinião. Do começo do fundo até ali 2018, ele ficou no rame-rame ali, ele ficou no bate-bate. Mas à medida que vai ganhando tração e que o fundo foi encontrando melhor a sua estratégia de investimentos, ele foi destravando isso e conseguindo um retorno maior. Então, Marcos, não tem como, né? Tem que se pensar numa carteira bem diversificada e procurando ficar próximo daqueles que têm uma gestão mais ativa, que consegue gerar esse valor. Concorda, Marcos? E fique à vontade de discordar. Não, concordo 100%. Acho que esse tipo de gráfico é super importante para as pessoas justamente entenderem que elas precisam analisar um fundo para um histórico maior, entender se ele está entregando um resultado em um período maior, porque em vários momentos desse gráfico, a gente teve vários eventos ali que podem ter feito o fundo ir lá para baixo e permanecer talvez lá para baixo,
ao mesmo tempo que pode ter eventos pontuais que fizeram ele subir bastante. Infelizmente, a gente teve aquele evento de 2020, que foi a pandemia, e de lá para cá várias coisas aconteceram, mas você vê que depois de 2018 a coisa começou a andar, o fundo começou a descolar, vários outros fundos têm esse mesmo movimento, que começa a descolar um pouquinho, aí depois a gente teve a pandemia que jogou tudo de volta para baixo, né? Como estaríamos se por acaso isso não tivesse acontecido, né? Se os fundos tivessem descolado mais, talvez, das suas linhas de referência ali, seria uma coisa interessante. A gente nunca vai saber, mas seria uma coisa interessante, assim, da gente imaginar. Né? E, novamente, a gente vê... Pode falar. Não, uma reflexão que eu gosto de fazer sempre, Marcos, é o seguinte. O fundo de CRI, essencialmente, o Mazetti daqui a pouco vai entrar. Pessoal, o gestor do fundo está aqui no backstage, ele vai entrar ao vivo daqui pouquíssimos minutos. O fundo de papel, Marcos, na minha opinião, ele é um fundo de crédito privado imobiliário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Verdadeiro. Olha o que acontece com os fundos de CRIs que tem um pouco mais de histórico no Brasil. É o vermelho. Se vocês olharem o cinza, é o tal 100% do CDI. Quando eu falo para as pessoas que um fundo de CRI é um fundo de crédito privado que funciona muito bem, muito melhor do que grandes fundos de bancos aí, grandes, consagrados. Por quê? Porque você tem a isenção tributária, você tem essa capacidade de reinvestir dividendos e você tem uma gestão que pode ser mais ativa por parte do gestor, onde o cotista captura esse resultado mais na veia. E por ser um fundo fechado, ou seja, o gestor nunca vai ser pressionado por devolver capital por cotista, diferente de fundos abertos, eu acho que isso faz muita diferença no longo prazo. Inclusive, é uma pergunta interessante que a gente pode fazer para o Mazetti. Marcos, se eu esquecer... e o Mazetti é um cara vamos falar assim, de mesa, né? Um cara de operação, ele vai saber nos pontuar isso tecnicamente até melhor, de por que um fundo fechado leva tanta vantagem competitiva de um fundo aberto. Então, eu acho que os fundos de CRIs, eles não deveriam, eu sei que os fundos de CRI estão pressionados, eu sei que está todo mundo chateado aí que a renda caiu, mas você tem que lembrar sempre de que nesse longo prazo aí, esses fundos protegem bastante o patrimônio, e o MXRF eu gosto de trazê-lo como exemplo pelo histórico. Igual às vezes a gente fala de um Veritá, a gente fala de um Excelência lá do BTG, são fundos que têm mais do que 10 anos. Não adianta eu ficar falando só de um fundo que tem 2 anos, que nasceu no meio da pandemia e que, poxa, teve aquela onda de inflação de 30% do IGPM, de 12% no IPCA. Né? É um histórico meio torto aí. Eu acho que quando você tem um histórico mais longo, como deixa eu dizer, que passou por um monte de desafio, fusão com o XPGA, aquele caso do MX, da CVM, que a gente vai perguntar para o Mazetti também se está resolvido, ou o que está pendente, o que não está. Então, que passou por uma série de contratempos e desafios, né? Passou pela pandemia, passou por troca de indexador, passou por CRI que deu default, ou seja, esse gráfico é com um fundo que teve vários problemas, o que é perfeitamente imaginável para um fundo de crédito. Então, é normal que você tenha alguns eventos aí pelo caminho. Por isso que você tem que ter uma diversificação grande ali do portfólio, que hoje o MXRF já tem, e tantos outros também têm, né? Então, é muito importante. Agora, Marcos, esse gráfico é para encerrar aqui esse ciclozinho com uma pulga atrás da orelha, né? Olha só o quanto é difícil investir no Brasil. Historicamente, na média, a Selic de 8, vamos pôr 9 para arredondar, de quase 9%. Ou seja, ganhar da renda fixa, de fato, não é fácil, né, Marcos? Pois é, e as pessoas sempre têm essa comparação, sempre tem essa tentação do curto prazo, do que é mais seguro, de que é mais fácil, e acabam, por vários motivos, não querendo ir para a renda variável, né? Que, na minha opinião, acaba sendo um problema, assim, para elas. Não ter o pensamento de longo prazo, eu enxergo como ter vários problemas, não só para investimento, né, em geral. Então, quando você vê um número desse aí, que a tentação curto-prazista está ali a todo momento na sua orelha, falando, olha, no caso atual, né, sou quase 14% aqui, viu? Acaba atrapalhando um pouquinho ali a visão dos investidores. Então, realmente é uma coisa que está ali sempre do lado do investidor. Ó, a Janine pediu e nós temos que reforçar. Cadê o like? Cadê se inscrever no canal? Nós já estamos com centenas, viu, Mazetti? Ó, o Mazetti está no bastidor. Centenas de pessoas nos acompanhando ao vivo aqui, tá? Algumas centenas, inclusive. Sem mais delongas, André Mazetti, gestor do fundo, o cara que está aí com 711 mil cotistas. Responsabilidade grande, né, Mazetti? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. Obrigado. Boa noite, professor Baroni. Boa noite, Marcos. Boa noite, todo mundo que está nos acompanhando.
É sempre um prazer aí participar de um bate-papo com você, sempre com um nível super elevado, né? Boas perguntas. E sim, realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Gerir o recurso aí de mais de 700 mil pessoas, né? Mês a mês a gente está num pace super forte de crescimento, mesmo num momento de mercado não tão favorável para fundos imobiliários, para ativos listados em geral, né? Com esses juros nesse patamar elevado. E mesmo assim, o Maxi Renda, mês a mês, consegue aí crescer bastante de forma significativa à base de cotistas. Então, de fato, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um grande prazer também. Mas, por falar nisso, ontem eu estava em São Paulo e fiz uma live e eu falei uma coisa. Para a Selic Spot, né, para a Selic à vista, e vê lá, 14%. É tentador, né? Mas, ao mesmo tempo, eles esquecem que um fundo de recebível imobiliário, ele é um fundo que tem um duration, né? De 4 anos, 5 anos, 6 anos. Você acha que essa análise curto-prazista do investidor, ela é uma ratoeira, ou seja, ela é uma coisa que não deveria acontecer, né? Eu acho que assim, você pode ter as duas estratégias, mas subestimar uma duration de um fundo de CRI é um erro, eu diria até grosseiro ou primário de um investidor de fundos imobiliários, um investidor em geral. O que você acha sobre isso? Não, sem dúvida é uma armadilha, né? A gente conversa bastante sobre esse tema e, infelizmente, muitos investidores acabam analisando investimentos em geral como se fosse perpetuar aquele momento atual, aquele momento spot, né? Então, recentemente, a gente viu a questão da deflação, né? Que acho que motivou uma demandada grande aí da base de investidores de fundos de papel, indexados a IPCA e inflação em geral, e derrubou, assim, machucou muito a cotação desses fundos, né? E no final do dia a gente sabia que era algo pontual, era medida de governo, eram, enfim, coisas pontuais, que não ia ser perpetuado, longe da gente ter um Brasil aí de deflação, né, anual. Então, assim, isso prejudica muito. E quando a gente fala de duration de ativos ali imobiliários, de CRIs, mesma coisa, né? E até estava escutando aí, estava aqui no off aqui, mas escutando vocês, sobre a grande diferença, né, de fundos de debênture, né, fundos abertos, de capital, né, de ativos, das debêntures, de fato, em comparação aos CRIs. E acho que você pontuou muito bem, professor. A gente aqui que está fazendo a gestão de fundos imobiliários não tem essa pressão de ALM, né? Ou seja, essa gestão de ativo e passivo, porque são fundos que não tomam resgate. Todo mundo, acho que, para quem é mais investidor profissional aqui, sabe que a duration, ela traz, quando ela é muito longa, ela traz um risco adicional, então você está exposto àquele risco de crédito por mais tempo, então a chance de acontecer algum problema é maior, naturalmente, mas, por outro lado, eu vejo boas oportunidades, né? Se a gente consegue estruturar uma boa operação numa duration longa, isso para a gente que faz gestão como a gente aqui, gestão ativa, né, giro no secundário, etc., isso é muito bom para gerar bons ganhos de capital, né? Porque numa duration muito longa, quando você faz uma compressão de spread, ou seja, quando você faz um ganho de capital vendendo um ativo numa taxa bem mais baixa do que você alocou no fundo, quanto maior a duration, maior esse ganho de capital. Então, isso para a gente aqui, eu brinco que é uma delícia, né? É um dinheiro mais fácil de ganhar. É um bom trade, né? Por falar em gestão ativa, Mazete, Marcos, já vai preparando alguma pergunta aí que chegou nas suas redes sociais para a gente ir fazendo um bate-bola com o Mazete. Por falar em gestão ativa, as pessoas querem que você fale um pouquinho mais para que lado que pode ir o fundo nesses próximos meses, né? Considerando que a inflação pode estar voltando, mas não tanto, que o CDI deve continuar num patamar elevado, se você vai calibrar ou recalibrar um pouco a carteira do fundo. Então, o que você pode falar sobre esse conceito de gestão ativa dentro do MXRF? O que o cotista, os 711 mil cotistas, pode esperar aí pelos próximos meses? E aqui eu estou te fazendo uma pergunta macro, obviamente, do fundo, tá, Mazete? É mais para que direção que está indo aí o barco? Claro. Vamos lá, professor. Acho que são 2 pontos, tá? Primeiro, da gestão ativa, para quem acompanha nosso trabalho nos fundos aqui que eu faço gestão, que é basicamente MXRF, XPCI, enfim, até nos fundos agros ali de CRA, deve ter percebido, notado que a gente faz um giro muito forte no secundário. Claro, quando a janela de mercado ali nos permite, a gente trabalha dentro de uma volatilidade no país que é muito, muito alta. Então, primeiro ponto, a gente faz uma gestão ativa no nosso book de CRI muito forte aqui no Maxi Renda, tá? Hora está mais favorável para fazer em fundos de inflação, no nosso book de inflação, outro momento está mais fácil quando está CDI como agora. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria reforçar
que é o investidor, mesmo com essa grande volatilidade, pode continuar esperando gestão bem ativa no nosso book de CRI. Segundo ponto, em relação ao mix que a gente, na verdade, já vem fazendo, né? Não que a gente pretende daqui para frente, o que a gente já vem fazendo, naturalmente, continuar fazendo esse trabalho. Também para quem acompanha nosso trabalho aí nos últimos 12, 16, 18 meses, deve ter notado que a gente não só diminuiu a velocidade em permutas financeiras, mas mais adiante a gente explica um pouquinho essa estratégia de permuta financeira, que é uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial, e a gente passou a alocar muito mais o nosso book de CRI, principalmente mais voltado ali a CDI, né? Por que a gente fez isso? Basicamente, não é que a gente não acredita mais na estratégia de permuta, não é isso, definitivamente. É porque o momento, desde que a gente começou a acompanhar essa abertura de CDI, né, de Selic, que foi, né, o cupom começou a aumentar juros em março do ano passado, 2021, a gente começou a mirar o canhão para outro lado, né? Qual que foi a nossa cabeça? A gente não precisa mais correr tanto riscos para conseguir entregar um bom resultado nominal para o nosso investidor. Então, o que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando o juros estava ali a 2%, né? Eu acho que todo mundo acompanhou, principalmente no meio da pandemia, do começo, meio da pandemia, todo mundo, todos os investidores não sabiam o que fazer para poder ganhar dinheiro, né? Todo mundo estava na renda fixa, ficou desesperado porque a renda fixa parou de gerar um bom resultado nos investimentos, e a turma começou a tomar mais risco para poder ter mais retorno, ou pelo menos para recompor aquele nível de retorno que tinha quando o CDI estava mais aberto. E aí o que acontece? Os juros foi subindo, a partir do momento que chegou num patamar ali de 2 dígitos. Antes disso, a gente, obviamente, né, com o nosso olhar muito macro que a gente tem aqui dentro da XP Asset, a gente falou, pessoal, vamos começar a mirar mais ainda o canhão para os ativos high grades, que é um negócio que o Max ainda já está investindo há bastante tempo, porque o high grade, para quem não sabe, é aquela classe de risco, né, são exposições a companhias que têm um risco de crédito bem baixo, porque são empresas que têm balanços robustos, etc. E são empresas que rendem ali, sei lá, né, são CRIs que dão ali CDI mais 2, CDI mais 2 e pouquinho, só que o CDI mais 2 e pouquinho, quando está o CDI num patamar extremamente elevado, como é o caso agora, a gente consegue obter, né, um retorno nominal, ou seja, um retorno total ali daquela operação, num patamar bem atrativo. Logo, a gente não precisa né, tomar riscos no high yield. Então, a gente começou a desinvestir, e começamos, primeiramente, a gente parou de investir em permuta financeira, e depois a gente começou a reinvestir, forçar um desinvestimento na medida do possível, porque são ativos mais ilíquidos, nossas permutas financeiras, e aí com isso a gente começou a direcionar o portfólio do Max Renda para um nível de risco mais baixo. E dado esse CDI mais alto, né, a gente começou a entregar um retorno mais interessante para o investidor. E um segundo fator também, né, todo mundo aqui acho que entende isso, quando a gente começa a ter um ambiente macro em que o juros está mais alto, como é o caso agora, as empresas começam a ter as suas margens muito pressionadas, né? Porque precisam pagar uns juros que antigamente eram juros relativamente mais baratos, quando o Selic estava 2, agora que o Selic está quase 14, etc., o negócio fica complicado. Muito do resultado que as companhias têm que fazer no dia a dia, né, acaba direcionando para pagar juros, né, serviço de dívida das suas dívidas. Então, isso traz um fator de risco adicional, e no setor de construção civil, isso acabou atrapalhando também a margem das incorporadoras. Então, para já começar a mitigar esse tipo de risco, a gente começou a diminuir um pouco a nossa exposição à permuta financeira. Mas se você me perguntar, professor, vocês não vão mais investir em permuta, vocês não gostam? Gostamos, só que dado a dinâmica de um fundo imobiliário, em que o investidor está acostumado a receber aquele yield mensal, né? Se você não pagar aquele yield mensal, logo na sequência ele machuca a tua cota, porque ele acha que você, né, na linha do que a gente está falando agora há pouco, o investidor perpetua aquela situação atual de mercado. Então, acho que a gente achou interessante diminuir essa exposição em permuta financeira e começar a alocar em CRIs high grades que pagam bons juros nominais e de forma recorrente reloginho. Então, esse é um mix que a gente fez nos últimos meses e a gente vem acompanhando e pretende continuar fazendo ao longo dos próximos meses. Bom, com isso, você já respondeu várias perguntas aqui que né, Marcos? Na largada, ele já matou várias dúvidas dos cotistas. Não, mas, Marcão, a bola está com você.
É excelente quando vai falando assim, porque já vai respondendo várias perguntas, né? Então, uma parte da pergunta que eu ia fazer já foi respondida, que é essa questão da visão para as permutas financeiras. Mas só dando um passo para trás, porque essa dúvida foi bastante recorrente que a gente recebeu, é justamente o que é essa permuta financeira. Então, os investidores estão bastante acostumados a ouvir CRI, ouvir tijolo, imóvel, o que é, o que não é, mas permuta não é um termo que eles escutam com tanta frequência assim, a gente recebeu muita dúvida do que é. Daí, se você puder explicar um pouquinho o que é a permuta, como ela se difere de um desenvolvimento ou não, e a parte da estratégica aqui, da visão de vocês, já foi respondida, mas se tiver por acaso alguma coisa a complementar, também fica à vontade. Não, claro, vamos lá. Bom, acho que dando um passo atrás, pessoal, assim, o que são as permutas financeiras? Tá? Vou tentar ser super didático aqui, na medida do possível, e tentar ser o mais resumido possível. Bom, dando um passo atrás aqui, são investimentos em desenvolvimento em parcerias com boas incorporadoras, tá? Então, basicamente, o Maxi Renda, como um permutante de um projeto residencial, ele tem os principais riscos do setor de incorporação imobiliária mitigados, né, como estouro de custo de obra, reclamações de mutuários, trabalhistas, embargos de obra, atraso de obra, etc. Então, basicamente, nós temos, né, aqui o Maxi Renda, um percentual da receita do projeto, tá? É como se fosse, a analogia que eu sempre faço, é como se fosse um imposto sobre receita, né, independente do resultado. Então, teve uma monetização de X milhões de reais, o percentual já vem para o Maxi Renda, independente se o resultado for positivo, negativo, etc. Claro que a gente olha o resultado também final para, né, porque quanto maior o resultado, mais gordura o nosso projeto tem, etc. Então, esse é um ponto importante. Como falei antes, né, são projetos residenciais, né? A gente tenta alocar muito mais em São Paulo, então nosso portfólio hoje é realmente centralizado em São Paulo. Antes que já venho com pedras, nada contra outras regiões, deixar bem claro, mas é que São Paulo tem naturalmente um risco menor para essa classe de risco de desenvolvimento imobiliário. Então, basicamente, o Maxi Renda investe sozinho numa SPE, que é uma SPE, é uma sociedade de propósito específico, né? O que é uma sociedade de propósito específico? Ela tem um início, meio e fim, né? Então, ela tem um propósito que é fazer um desenvolvimento. Então, o Maxi Renda investe numa SPE que tem o terreno, por isso que chama de SPE terrenista, tá? Enquanto o nosso sócio incorporador investe 100% na SPE incorporadora. Então, são duas SPEs, uma SPE do Maxi Renda, que é a terrenista que tem o terreno, e a SPE incorporadora, que é a SPE, né, do nosso sócio incorporador, como diz o nome, né? Ou seja, é quem incorpora, ou seja, quem de fato constrói, vende os imóveis, toca todo o dia a dia das obras e etc. Então, nós aqui elaboramos um acordo de consorciados entre essas duas empresas, tá? Em que a gente regra esses acordos para mitigar esses riscos que eu tinha mencionado um pouco antes, né? É como se fosse um acordo de acionista de uma sociedade anônima, tá, pessoal? E além disso, né, o motivo da gente usar essa estrutura de consórcio é justamente para proteger, né, para blindar a nossa SPE, por isso que ela fica isolada. Então, tem a nossa SPE que é terrenista, a SPE incorporadora, como eu expliquei, e essa SPE incorporadora que faz todo o trabalho de incorporação ali, né, que, como eu falei, que é construir, vender os imóveis, etc. Então, toda reclamação, eventualmente, que aconteça, que é do business, é natural que aconteça uma reclamação de um mutuário, de um adquirente, processos, né, todos esses inerentes aí à vida do projeto, elas recaem sobre a SPE incorporadora, que é do nosso sócio, não a nossa. Então, é um mecanismo que a gente bolou para realmente proteger muito bem a nossa SPE, para proteger muito bem aqui o Maxi Renda. Então, aqui, pessoal, existe um trabalho muito forte, né, de pré-investimento e pós-investimento nas permutas financeiras. No pré, a gente faz um trabalho de pesquisa para saber se a tipologia do projeto que vai ser lançado, né, que a gente está estudando investir, se teve uma boa aceitação naquele bairro, né, na região, a gente levanta o nível de estoque da região, o preço comercializado, e aí com isso, fazendo sentido, a gente tendo um resultado favorável nessas análises, a gente faz a nossa conta, etc., para saber se o projeto vai ser rentável para todo mundo, não só para o Maxi Renda, mas também para o nosso sócio incorporador. Isso evita muito tipo de discussão futuramente, né? Então, todos esses pontos relacionados, né, a preço, insumo, custo de terreno, CDI alto que eu estava falando, que pressiona a margem, etc., tudo isso aperta muito a margem do incorporador, né? E para fazer sentido, né, a conta tem que fechar, como eu falei, para todo mundo. Se não fechar, a gente simplesmente declina. Então, a gente calcula qual que é a margem, por exemplo, do incorporador. Se tiver uma margem muito baixa, que não justifique todo aquele risco, a gente decide aqui em não seguir com o investimento, mesmo que
o projeto pague o maxi renda, mas a gente não entra se realmente não for bom para todo mundo. E no pós-investimento... Desculpa, continue. É só fechar rapidinho aqui. Aí no pós-investimento, né, o nosso time monitora de perto, mensalmente, todos esses 17, né, a gente tem 16 projetos agora no Maxi Renda, para ver como é que andam as vendas, como é que estão os recebíveis, como é que está o fluxo de caixa das obras. O nosso time de engenharia também fica super em cima, fiscalizando mensalmente, para ver de perto se alguma obra está sinalizando um atraso ou não. Então, isso é muito importante no nosso processo de gestão, todo esse controle. Então, em linhas gerais, eu não sei se eu fui claro, mas esse é um pouco do racional da permuta financeira. Mas só para fechar esse assunto, porque a gente esgotou tudo realmente da permuta. Um fundo clássico de desenvolvimento, que é aquele que está lá sócio na SPE, que está correndo o risco do equity diretamente. O que difere este tipo de fundo do MXRF, que tem essa parte do patrimônio em permuta financeira? É só a segregação entre incorporação e a SPE do MXRF? Basicamente é isso? É um nível de camada de proteção adicional? O que seria? É exatamente isso, professor. Só tem um ponto que é o seguinte: toda essa estrutura que eu expliquei de 2 espécies, etc., isso aí é um negócio que tem na permuta financeira, nas nossas permutas, que é algo desenvolvido aqui por nós, tá? O que acontece? Quando você fala de full equity, né, um fundo que investe 100%, seja no amor ou no ódio, com o incorporador, deu super certo, ganhou muito dinheiro, deu muito errado, perdeu muito dinheiro. Essa é a principal diferença. Nós temos esses mitigantes de risco na estrutura da operação, e a gente consegue uma taxa super interessante, sei lá, inflação mais 12, inflação mais 13, e inflação normalmente inflação da construção, que é a NCC. Quando você está falando de um full equity, o fundo ele pode ganhar muito dinheiro, mas também, quando dá um problema, assim, sai de baixo, entendeu? No nosso caso, quando dá uma permuta, dá um problema, ou seja, o projeto não vendeu muito bem, teve algum problema de obra, a gente tem uma série de travas aqui, de mitigantes na estrutura da operação, em que a gente consegue forçar o incorporador a nos pré-pagar, ou então, eventualmente, trocar de projeto. No final do dia, o nosso mitigante de risco ele tem um teto de retorno. E o full equity ele não tem um teto de retorno, mas também não tem um teto de downside. Então, só para fechar, professor, né, eu estou na XPA, assisti aqui há 6 anos, estou indo para o 7º ano quase de XP. Antes eu trabalhei numa outra gestora também que fazia bastante esse tipo de investimento. E nessa casa, eu aprendi bastante coisa. Nessa casa a gente começou com full equity. Então, por exemplo, a gente ganhou muito dinheiro em vários projetos e também perdeu muito dinheiro em outros projetos, em poucos projetos. E na média, a gente dava mais ou menos o que paga uma permuta financeira. Então, a gente percebeu que, já que na média a gente tem um retorno equivalente a uma permuta, vamos fazer logo uma permuta. Acho que fica bom para o investidor. Quando dá um problema, a gente consegue dar uma boa mitigada. Dificilmente perde dinheiro numa permuta financeira. É bem difícil, se estiver bem amarrado, com a conta bem feita, bem analisada. É muito difícil perder dinheiro aqui. Agora, quando você está no full equity, é muito fácil perder dinheiro. Então, na média, a gente chegou numa evolução do equity, na minha visão, isso é uma opinião minha, tá, professor? A evolução do equity em desenvolvimento imobiliário residencial seria uma permuta financeira do jeito que a gente desenvolveu aqui no Maxi Renda. Mas, sinceramente, a gente usou bastante do tempo nosso, mas eu acho que foi a pergunta mais frequente, pelo menos na minha rede social, acho que na sua também, né, Marcos? Sobre essa questão da permuta. Então, acho assim, a gente esgotou, acho que ficou muito claro. Para quem não entendeu nessa primeira rodada, o vídeo vai ficar gravado, depois vocês voltam. A gente está com centenas de pessoas acompanhando aqui, muita gente acompanhando ao vivo. Mazete, uma coisa aqui rapidinho, bem pontual, que nos perguntaram também. IPCA e CDI, olhando só para o book de CRIs, você é um pouco agnóstico com isso? Pode chegar uma hora que vai ter 70 CDI, 30 IPCA, ou no limite é meio a meio? Dá para dar alguma diretriz para os cotistas do fundo? Diretriz, tá? Não é na vírgula. Olha, professor, sendo bem sincero, a gente, mais do que ver o indexador, a gente vê o spread de crédito. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Para quem só para ser mais didático aqui, o spread de crédito é quanto que a gente consegue de retorno adicional ao custo de oportunidade, ou seja, quanto que a gente consegue de retorno a mais do que um título do governo, uma NTNB paga, né? Naquele prazo de duration, prazo equivalente, né? Naquele prazo médio equivalente. Então, no final do dia, se a gente falar que um spread de um ativo, a IPCA, é 300 bips, ou seja, 3% ao ano,
ou seja, seria equivalente ali, falando no spot, a CDI mais 3, eu vou olhar onde tem um prêmio maior. Se eu tiver, por exemplo, originando uma operação em que no CDI vai sair CDI mais 3, e no IPCA, dado que o IPCA hoje está um patinho feio, e etc., eu vou exigir um prêmio adicional nesse CDI, nesses 300 bips sobre uma NTNB, para justamente ter um prêmio adicional ao CDI mais 3. Então, se eu conseguir esse prêmio na ponta da originação, eu vou fazer uma operação IPCA. É tão simples quanto isso. Claro, isso se tiver um prêmio bem interessante. Então, professor, sendo bem sincero, a ideia aqui não é operar macro, tá? Não é operar juros, não é operar inflação. Essa não é a ideia, não é o conceito aqui ganhar spread do nosso mandato. No final do dia, a gente opera crédito. Só que, claro, que a gente faz uma gestão muito ativa, então a gente se preocupa com o melhor spread de crédito para poder gerar o melhor ganho de capital se a gente for fazer uma venda no secundário. Antes de passar a bola para o Marcão, posso fazer assim, para falar a linguagem dos 711 mil cotistas? Claro, por favor. Se está todo mundo emprestando a CDI, está lá no osso, o CDI mais um, mas está todo mundo brigando porque o CDI está bom, e está deixando de lado um IPCA mais 10 com excelente risco, você vai olhar para o IPCA mais 10 e ponto. Ou seja, Exato. Você vai onde você tem gordura, você vai onde você tem margem, você vai focar na duration, você não vai ficar surfando uma onda só para agradar, vamos falar assim, nesse curto prazo, a turma do CDI, correto? É esse o meu raciocínio? Exatamente isso. Por exemplo, uma empresa, quando a gente vai analisar um crédito, para dar um crédito para uma empresa, a gente analisa para aquele nível de risco, quanto que custa aquela dívida. Então, eu vou tentar maximizar ao máximo esse meu retorno, e se eu conseguir um retorno melhor para aquele nível de risco no IPCA, mesmo que o mercado não esteja para IPCA, eu vou focar no IPCA. É um pouco dessa cabeça. Marcão. Boa. O Phineas Paper, ele mandou aqui no chat um comentário que eu quero só dar uma modificada. O portfólio do MXRF hoje ele é principalmente CRIs, ele é quase 80% CRIs, ele tem um pouquinho lá das permutas, um pouquinho de FIIs também. E o que o Phineas Paper comentou, vou até colocar aqui na tela, foi sobre a questão do regulamento, que o regulamento do fundo é um regulamento mais amplo. Vocês têm essa vontade, vocês têm talvez já alguma visão para colocar outros tipos de ativo dentro do portfólio do MXRF? A gente vê que o setor do que seria o hedge fund, o multi-estratégia, ele vem crescendo, alguns fundos sendo criados diretamente nele, outros se transformando, adaptando o regulamento para poder entrar nesse setor. Como é que está um pouco da sua visão para o MXRF em relação a esse tema? Olha, Marcos, assim, a gente, de fato, o regulamento do Maxi Renda ele é bem amplo, né, agora até virou moda aí os hedge funds, etc. Até chegaram a me perguntar, o Maxi Renda não é um hedge fund já raiz desde sempre? De fato, enfim, pouco importa aqui o nome de estratégia, o fato que a gente vai operar onde a gente sabe trabalhar bem. E eu acho que a gente navega muito bem no mundo de CRI, na gestão ativa, acho que a gente navega também muito bem ali em permuta financeira. E a estratégia de fund of funds do Maxi Renda é uma estratégia mais oportunística, uma estratégia mais enfim, é uma estratégia mais de operações que a gente tem uma boa oportunidade de entrar por meio de club deals, em que a entrada nesses ativos é um pouco mais restrito, né? Não é todo mundo tem acesso. E no final do dia, isso a gente está mirando alguma oportunidade de saída que vai gerar um ganho muito interessante para o Maxi Renda. Se surgir, assim, eu não me vejo fazendo, sei lá, operações, por exemplo, porque não é o nosso métier. Então, por exemplo, se eventualmente a gente sair com uma estratégia de um fundo novo, de um hedge fund, em que teria um mandato de ação, naturalmente a gente chamaria um cara de ação para fazer isso, ou eventualmente até a XPA, a gente tem vários mandatos de outros gestores, inclusive renda variável, eventualmente fazer uma cogestão desse book e tal. Mas o Maxi Renda, respondendo aqui a pergunta, a gente não pretende fugir desses três universos que a gente opera, que é onde a gente sabe operar bem, entendeu? Não dá para reinventar a roda ou inventar moda. Muito bem. Ô, Mazete, já estamos chegando quase na casa do 1 milhar de pessoas, hein? Então agora está ficando legal. Pessoal, não tem como, a gente precisa fazer essa pergunta para o Mazete, eu acho que é importante para os cotistas do fundo. 2 perguntas, tá, Mazete? Uma delas que chegou para a gente aqui sobre a questão dos CRIs que estão em default, da recuperação que você teve. Só lembrando que o fundo foi uma fusão com o XPH e essas operações foram antigas, são operações até de um time de gestão antigo lá. E por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque isso, de alguma forma, transborda para o assunto CVM/MXRF. Então, assim, da mesma forma que você desenvolveu o raciocínio de permutas e matou um monte de perguntas,
Eu acho que se você puder dar um panorama dessas operações que tiveram default no MXRF, que vocês meio que herdaram de uma estrutura antiga, etc., e que hoje está bem diluído no fundo, mas que incomoda o cotista que vê aquele relatório, aquilo ali sendo martelado, e também o caso CVM. Então, eu vou te passar a bola, Mazete, e vou deixar que você desenvolva o raciocínio. A gente já está com 40 minutos cravados de live. Acho que depois que você responder essas duas, a gente fecha, né, Marcos? Basicamente, pelo menos olhando do meu lado aqui, praticamente quase tudo que envolveu as perguntas das redes sociais. Eu peço para o Marcos Corrêa fazer mais um pente fino aí. Mas, Mazete, a bola está com você. Eu acho que é um tema relevante para os cotistas do fundo. E vamos lá. Vamos lá. Bom, Baroni, começando aqui pelos CRIs inadimplentes, né, que de fato, como você bem pontuou, são operações bem antigas. Eu entrei aqui na XP Asset em 2016, então esses CRIs, eles né, foram heranças e etc., mas não importa, temos que resolver, e assim como a gente resolveu boa parte, né, de lá para cá, vários ativos a gente acabou resolvendo, ou seja, executando a garantia, monetizando e até gerando, em algumas situações, até ganhos ali no momento em que a gente executou e vendeu a garantia, gerou um valor adicional que estava marcado e tudo mais. Então, aqui, basicamente, isso gerou um resultado contábil, né, no fundo, expressivo, somente quando o Maxi Renda tinha um tamanho menor, né? Hoje, lembrando, o Maxi Renda tem ali um patrimônio próximo a 2 bilhões e 300. Então, é um fundo maduro, é um fundo que tem uma grande diversificação, etc., e esses ativos, eles né, se tornaram bem imateriais. Então, quando a gente pega todos esses ativos, que na verdade são 4 dos principais ativos em default que a gente está trabalhando ali para recuperar ali o crédito, isso não representa nem 0,5% do patrimônio líquido do Maxi Renda. Então, realmente né, a representatividade ela é bem baixa, só que isso gerou resultados negativos, né, que foram resultados que deram ali um pouco de trabalho, bastante discussão no aspecto já CVM, né? Antes de passar para o assunto CVM, só para concluir aqui sobre os ativos estressados, mesmo que eles representem tão pouco do patrimônio líquido, a gente tem duas operações aí que a gente está em negociações bem interessantes para monetizar as garantias. Então, possivelmente, a gente vai conseguir fazer do limão uma limonada. A gente está bem animado, aí pode ser que a gente consiga até, em uma dessas operações, gerar um retorno interessante para o fundo, mas isso, obviamente, bem coisas de longo prazo. Mas, enfim, no final do dia, a gente conseguiu, com a nossa experiência aqui e tudo mais, resolver boa parte dos problemas. Aí, pulando para o segundo ponto, o CVM, né, que uma coisa puxa a outra, né, até dando um passo atrás, né, em 2021, ano passado, a área técnica da CVM mandou um ofício aqui para o Maxi Renda, falando que a gente não poderia distribuir, né, rendimentos, porque tinha um resultado contábil negativo em função dessas marcações desses ativos estressados que eu comentei, ou seja, basicamente tinha prejuízos contábeis, né? E a gente respondeu ao ofício da área técnica da CVM, né, alegando que a distribuição do Maxi Renda seguia à risca as orientações dos ofícios enviados pela própria CVM para todo o mercado lá em 2014 e 2015, tá? Foram 2 ofícios, um em cada ano, que regravam todas essas distribuições. E o Maxi Renda seguia exatamente à risca, como eu falei, essas orientações. Depois de algumas idas e vindas dessas discussões com a CVM, o assunto foi para o colegiado e foi considerado aí, né, de forma unânime que o Maxi Renda fazia era o adequado de fato, né? Então foi uma grande vitória, não só para os cotistas do Maxi Renda, mas acho que para toda a indústria, porque o entendimento ali que estava sendo endereçado era um entendimento, de uma certa forma, polêmica, mas a gente sempre falou aqui, né, professor, a CVM ela tem o objetivo de ajudar o mercado, né, a maior preocupação e o objetivo da CVM, de fato, é ajudar o mercado, não é prejudicar. Eu falei isso várias vezes, em várias lives, a CVM não é um bicho-papão, longe disso, então a gente estava bem confiante em que esse entendimento seria feito aí, a gente chegaria aí numa base adequada para todo mundo. Então, resumidamente aqui, né, o que muitas pessoas me perguntam, e daqui para frente, como é que tem mais risco, pode ser que essa discussão volte, etc. Então, assim, em relação a esse processo, não cabe mais recurso algum, tá? A tese está bem consolidada, sim, mas o que eu imagino é que, assim, essa discussão não veio à toa, eu acho que essa discussão ela é válida, tá? Por quê? Porque a CVM, eu acho que ela vai aproveitar esse momento para buscar uma padronização nos critérios de distribuição praticados entre os fundos da indústria, né?
embora o Maxi Renda tenha comprovado que o que a gente fazia ali era o correto, mas acho que tem fundos de CRI, acho não, tenho certeza disso, tem outros fundos de CRI que fazem de forma diferente. Então, acho que isso é muito ruim para a indústria como um todo, é ruim para os investidores, porque os investidores, muitos olham aquele dividend yield como principal output, né, como principal item para você, né, para o investidor entender se aquele fundo não é bom ou não é. E se você tem critérios distintos, isso pode trazer uma distorção muito grande para o investidor. Diferenças temporais, então fundos que antecipam o resultado e já distribui tudo isso, ou fundos que vai seguindo o resultado caixa, que é o que a gente faz. Então, assim, são critérios diferentes, né? E eu acho que muito em breve isso deve ser padronizado pela CVM. Eu acho que tem conversas ali acontecendo em fóruns da Ambima, um bate-bola saudável com a CVM, e eu acho que eu estou, assim, estou bem animado com o que deve vir aí no futuro. Muito provavelmente esse mercado deve ser aí padronizado, que acho que é um ponto importante que precisa ser aí consolidado. Mazete, excelente, foi direto ao ponto. Então, só para deixar, vamos de novo, falando de uma maneira um pouco mais simples, menos técnica, o fundo tem alguns ativos que estão com esses problemas já se carregando há bastante tempo, e contabilmente, né, você precisa resolver essa situação, o que difere de um trânsito em caixa especificamente. Então, essa é a discussão. De fato, ela ficou ainda, eu diria, em aberto do ponto de vista de reconhecimentos para a indústria como um todo. Então, eu acho que a CVM está, sim, pensando em uma forma de renormatizar tudo isso, o que vai ser excelente para os administradores, porque há investidores que naturalmente comparam laranja com banana pelo dividend yield e esquecem de olhar esse regime de reconhecimento, caixa, competência, o que é, o que não é, o que é default e como isso deve ser tratado, o que você recuperou e como é que isso volta para o resultado. Então, acho que sim, gerou bastante estresse no mercado, sim, foi um ponto de discussão, mas que no final a nossa indústria como um todo vai sair, já saiu, na verdade, vitoriosa. Eu acho que ainda temos mais uma outra pernada de vitória para ser conquistada ainda pelos próximos meses, né? Mas foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Marcos, você queria fazer um questionamento aí? Fazer aquela meio que típica pergunta de entrevista de emprego, perguntar quais são as perspectivas, né? O que a gente pode esperar do MXRF para o ano que vem? Aproveita e fala o MXRF e mercado, né, Mazete? Porque eu vou falar MXRF mercado, excelente. Entrar 2023 com juro a 14 sem saber para quando vai cair, vamos lá. Qual que é a tua visão para 2023 aí? Eu acho que você matou aí, Barones. Tem que, assim, não tem como não falar do macro, né? O MXRF ele acaba navegando o macro que tiver, né? Então, eu acho que a grande dúvida que para no mercado é como será o governo, o novo governo aí no aspecto econômico, né? Sem entrar aqui em discussão política, a ideia não é essa, mas é inevitável falar um pouco de política. Então, assim, eu chutaria que, opinião pessoal minha, tá? Aqui é Mazete falando não XP. Eu acho que até mesmo os que não votaram no Lula tinham uma esperança que ele fizesse um governo com o mínimo de responsabilidade fiscal, que foi o que ele principalmente no Lula 1 fez, né? Então, naquela época tinham exigências do FMI, etc. Então, naturalmente, era uma outra situação. Mas, enfim, né, o fato é que existia uma esperança de um compromisso fiscal mais enfático, né? Acontece que a gente viu na semana passada ali, basicamente falas ali do presidente, né, do futuro presidente, aí falando de responsabilidade social em detrimento de responsabilidade fiscal, quando as duas, né, na minha visão, acho que de todo mundo, né, deveria andar de mãos dadas, né? Então isso assustou muito o mercado, porque caso a questão fiscal ali seja deixada de lado, né, a gente vai ter um problema gravíssimo no país, com inflação bem acentuada, e com um Banco Central independente como a gente tem hoje em dia, certamente a gente vai ter uma puxada de juros muito forte, o que é péssimo para a economia, porque a gente já está num patamar, como a gente falou, de juros extremamente elevados. Até aquele gráfico que vocês mostraram da Selic aí antes da nossa live mostrava bem, né? Ou seja, que a gente já está num ponto bem alto ali da curva. Então, se naturalmente a gente tiver mais uma pressão inflacionária com rombos em teto de gastos, 175 bilhões por ano, isso naturalmente vai pressionar a inflação e vai ter que dar uma puxada forte nos juros. Então, como eu falei, juros altos em excesso destrói margem de empresas de qualquer setor. Então, mesmo a gente aqui no Maxi Renda, né, a gente estando aí alocado em portfólio high grade,
né, ou seja, com risco de crédito mais baixo, empresas de grande porte, etc., o risco também para esses caras vão aumentar. Então, se a gente tiver uma responsabilidade fiscal ali, pensando como governo mais bem, mais observada, pelo governo, vou ser mais sutil aqui, acho que a situação ela fica menos complexa. Então, dado todo esse macro, claro que a gente vai focar mais no high grade ainda ou menos, né? Então, depende muito como é que vai ser o macro. É o que a gente vai fazer. Só que todo mundo sabe aqui, se a gente tiver mais uma puxada de juros, isso é péssimo para a indústria de ativos listados em geral. E fundo imobiliário, como todo mundo sabe, está inserido nessa indústria de ativo listado. Inclusive, foi o que o Regis comentou aqui, né? O Campos Neto sinalizou que pode aumentar juros, isso não é bom para ninguém. Antes do Marcos dar um recadinho final, Mazete, posso fazer uma pergunta bônus? Lógico. Vamos lá, a pergunta bônus é o seguinte. Eu falo muito com o mercado, você sabe disso, a gente conversa sempre com o mercado, e eu não tenho visto, pelo menos pelo lado dos gestores, uma preocupação assim iminente com a questão de tributação. A gente entende a questão da tributação de dividendos, que isso deve vir de alguma forma escalonado ou com valores de dividendos mensais, enfim, para um determinado público específico. Mas de rendimentos de fundos imobiliários, ainda mais dentro do arcabouço do FIAGRO agora, eu particularmente não tenho ouvido e sentindo a temperatura do mercado, eu não tenho visto nada nesse sentido. Só que eu queria que você falasse, Mazete falasse, como é que está o teu pulso com relação a isso. E, de novo, gente, a gente pode desligar essa live aqui e está estampado numa capa de um portal porque a gente não tem esse tipo de controle aqui. Mas eu queria muito ouvir o teu pulso do mercado aí. O que você está sentindo? Porque eu acho que, às vezes, eu acho que o mercado de fundos imobiliários está apanhando daquilo que ele ainda não está vendo. Então, você vê, a Bolsa hoje subiu, o fundo imobiliário caiu de novo, o juro futuro caiu e o fundo imobiliário. Então, acho que o pessoal está muito preocupado com essa questão. Qual que é a tua visão com relação a esse tema? Pergunta bônus, né? Claro, olha, professor, na verdade, assim, eu concordo contigo, tá? Nesse assunto de taxação, tributação, reforma tributária, reforma fiscal, pelo que a gente escutou de campanhas políticas, etc., acho que está muito mais na linha de tributar os mais ricos, né? Acho que fazer um equacionamento mais adequado ali para a tributação, considerando essa questão social do país. Não vi nada de tributação de fundos imobiliários, zero. Mas, de novo, acho que é difícil a verdade é que a gente está sem visibilidade nenhuma do que vai ser. Então, é um outro governo completamente diferente, com outras ideias, outras propostas. Então, não escutei nada, eu acho que está um silêncio no rádio em relação a isso. Mas, quando vier primeira redação, minuta de redação que for endereçada ali para o Congresso, aí acho que a gente vai realmente ter alguma ciência, e aí vai começar toda aquela correria de esforços, lobby, tentar explicar que não deveria ser taxado e tudo mais. Eu falei ontem na live em São Paulo e vou repetir. Seja lá quem for o dono dessa pauta, que tem hoje FIAGRO junto de fundo imobiliário, saiba que é uma pauta de destruição de empregos, né? Então, assim, isso você vai estar criando uma barreira para o imobiliário e para o agro, que são dois instrumentos excelentes de desintermediação bancária, de eficiência no ganho para o empresariado, enfim. Então, não é simplesmente atingir nós, como cotistas, que estamos aqui recebendo nossos centavinhos por cota. Você vai estar destruindo toda uma cadeia de produção, então, que fique claro isso. Posso só fazer uma colocação final? Acho que você lembrou um ponto importante. Eu acho que, como o FIAGRO está no mesmo balaio de fundo imobiliário, eu acho que a bancada ruralista ela é muito forte historicamente, né? Até o agro aí representa ali aproximadamente 29% ali do PIB, enquanto o imobiliário ali é algo próximo de 6%, etc. Então, assim, no final do dia, eu acho que se tiver uma discussão, talvez a sorte do imobiliário seja estar próximo, estar no mesmo balaio que o agro. Então, isso pode ser um negócio que pode trazer um pouco de conforto para os investidores, mas, de novo, é uma especulação, é um achismo meu aqui, ou até uma esperança. Blindagem, né, Mazete? Não quer dizer que não vá ser atingido, não mas é garantia. Uma blindagem. Um carro blindado, se o cara jogar um míssil lá, não tem jeito, mas dependendo do jeito que vier, o carro blindado vai segurar. Então, acho que hoje o FIAGRO é uma blindagem para o fundo imobiliário. Se vier realmente um míssil, aí é impossível segurar, né? E a gente vai ter que entender o tamanho e a profundidade dessa redação. Eu só não acredito que vai ter uma redação que vai conseguir ir lá tirar o FIAGRO, proteger e jogar o míssil só no fundo imobiliário. Você tem que jogar o míssil naquele artigo. E ao jogar o míssil naquele artigo, você vai destruir CRI, CRA, LCI, LCA, fundo imobiliário, FIAGRO. Então, aí é uma coisa meio atômica.
Mazete, olha só, o Marcos Corrêa tem um recado final para dar, mas eu queria te agradecer muito. Né? Nós superamos a barreira de 1.000 pessoas aqui nos acompanhando. Acho que foi muito. Você conseguiu, de uma maneira assim, até interessante. À medida que você foi falando, você foi respondendo várias perguntas. Então, a lista é cumprida aqui, porém, numa pergunta você conseguiu esclarecer vários pontos. Marcos Corrêa, tem algum ponto da sua lista aí, das suas redes sociais, que não foi esclarecido? Não, mesma coisa. Tinha uma listinha aqui do meu lado também, mas foi tudo respondido na conversa. Então tá aí. Bacana. Mazete, muitíssimo obrigado. Vou passar a bola para o Marcos Corrêa aqui, que ele tem que seguir. Fique sempre convidado e quando tiver novidade, estamos por aqui, tá bom? Valeu, senhores. Uma boa noite. Muito obrigado. É sempre um prazer aí participar do programa de vocês. Um forte abraço aí. Valeu. Obrigado, Mazete. Um abraço. Marcão, é com você. Vai lá. Só para lembrar o pessoal que quem quiser ganhar uma TV de 55 polegadas, o sorteio vai até o fim de hoje. E para você poder participar do sorteio, basta você participar da nossa Black Friday. E a nossa Black Friday tem a nossa assinatura SunoFis, para você ter todos os nossos conteúdos de fundos imobiliários, acesso à carteira recomendada, acesso ao radar de fundos imobiliários, que é o nosso acompanhamento, todo o conteúdo que a gente faz, plantão de dúvidas, para você tirar dúvidas direto com o professor Baroni. A assinatura SunoFis, ela está com a promoção de que você assina 2 anos e o terceiro ano a gente dá de graça para vocês. E daí você tem 3 anos pelo preço de 2. Basta clicar aqui no link da descrição, ou usar o QR Code na tela, ou usar o link no chat também, para vocês poderem participar dessa Black Friday. Também, para as pessoas que já são um pouco mais diversificadas nos seus investimentos, vocês podem aproveitar também a Suno Premium, que está na mesma promoção. Você assina 2 anos, o terceiro sai totalmente de graça, são 3 anos pelo preço de 2, e você entra no sorteio da TV de 55 polegadas. O link está aqui na descrição, é só clicar, tem todas as informações lá para você poder não só ter acesso aos nossos conteúdos, mas também participar do sorteio. Marcos, o que você achou da live? Cara, assim, sinceramente eu me surpreendi, porque a gente fazia uma pergunta e eu ficava olhando a lista aqui, ele foi matando várias da lista naturalmente. Então, assim, eu acho que para os cotistas do fundo aí, poxa, 711 mil cotistas, a gente conseguiu algo assim, até eu diria surpreendente. Ficou parecendo que ele já sabia de todas as perguntas que estavam na lista das redes sociais aqui, né? Aconteceu com você a mesma coisa, né? Curioso. Não, exatamente a mesma coisa. Porque essa questão da permuta, por exemplo, aqui na minha listinha tem umas 3 perguntas de permuta, a gente ia fazendo, só que perguntamos, na verdade a pergunta nem foi da permuta inicialmente, né? Foi uma outra pergunta, que ele emendou a permuta e já foi respondendo. Eu acho excelente quando o gestor ele já sai falando, já passa toda a visão dele, tudo num único... a linha de raciocínio, uma única linha de raciocínio, e já vai matando várias dúvidas. Então, eu vi que tinha dúvidas aqui no chat também, e elas foram sendo autorrespondidas aqui durante a conversa. Então, isso daí para mim foi excelente. Caso o CVM MXRF ficou claro, né? Eu acho que a gente conseguiu, que era um assunto espinhoso que chegou para mim aqui, que é o assunto, eu acho, mais espinhoso. A questão da inadimplência, né, dos CRIs com default, sim, é uma coisa que foi herdada lá do XPGA, que muita gente nem sabe o que é, que o XPGA 11 fez uma fusão com a MXRF há muitos anos atrás, e alguns CRIs do XPGA eram muito high yield, só que hoje eles representam menos de 1% do patrimônio. E quando ele falou, muita gente não entendeu, talvez, foram esses problemas que desdobraram na questão da CVM, porque precisava equacionar isso dentro do contábil. Você ia falar, Marcos? Desculpa. Eu só ia mencionar que você tocou num ponto importante, né? Que é no tamanho que isso tem dentro do PL do fundo. Porque direto eu vejo gente questionando com uma certa, não sei se urgência é a melhor palavra, mas muita gente questionando como se fosse lá 20% do patrimônio do fundo, que ele está em crise. Mas é uma coisa bem pequenininha no fundo, então mesmo que aquilo lá não desse nada, é uma coisa muito pequena no portfólio, não causa risco nessa proporção que as pessoas acabam dando, né? Mas, de fato, é um assunto importante e interessante de se acompanhar. E, para concluir, Marcos, eu acho que foi muito pertinente também a questão de levantar que a gente falou ontem aí em São Paulo, né? Essa questão de tributação, essa pressão toda que está, me parece que é alguma coisa que não está endereçado, né? Então, se vier, vai ser realmente um míssil aí que não está no radar, né? Aquele que você está assim, de repente, cruza um míssil aqui no seu campo, não está no campo de visão dos gestores. E o que eu posso dizer para todo mundo é que essa visão do Mazete me parece a visão que... Me parece não, é a visão dos outros gestores que a gente conversa também, não está isso no radar. Então, acho que foi bom ele ter falado ao vivo para todo mundo aí. E é isso. Marcos, podemos encerrar? Podemos encerrar. Muito obrigado pelo convite.
Então é isso. Pessoal, até uma próxima. Marcos, obrigado aí pela parceria de sempre e até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.